Bom dia a todos e a todas que nos assistem, mais essa semana com esse programa em que a gente fala de temas a respeito da saúde mental dos trabalhadores, principalmente dos nossos trabalhadores da base do Judiciário Estadual. Meu nome é Matheus Graoschi, eu sou psicólogo, e o tema de hoje, dando continuidade aos efeitos do sofrimento mental que ocorre pelo trabalho, hoje nós vamos falar sobre o alcoolismo, o uso e abuso de drogas também. Tenho mais uma vez aqui o professor Rossano Bastos, livre docente, que vai nos ajudar também nesse debate, né, Rossano? E a Fernanda Turbach, que eu quero agradecer muito pela presença aqui. A Fernanda Turbach é psicanalista, coordenadora do Núcleo de Investigação Psicanalítica em Toxicomania e Alcoolismo, da Escola Brasileira de Psicanálise. A gente vem tratando desse tema, Fernanda, como um dos possíveis efeitos, né, que os trabalhadores sofrem em decorrência do sofrimento no trabalho, né? Um dos mecanismos de fuga, talvez pudéssemos dizer assim, muitas vezes é recorrer ao alcoolismo ou abuso de outras substâncias. Gostaria de te ouvir, Fernanda, sobre esse tema. O que você pode nos trazer hoje? Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui. Eu quero agradecer e dizer que eu estou muito alegre de estar aqui, é o que eu respondi no e-mail, né? Mas alegre para a gente poder estar tendo essa conversa. Mas não é um tema alegre, né? É um tema, como o Matheus já introduziu, um tema que está falando de sofrimento, está falando aí de uma condição que toca o que é mais íntimo, né, do sujeito no seu trabalho. Eu acho que quero aproveitar assim de agradecer e também parabenizar vocês de estar fazendo essa ação, de estar podendo conversar sobre isso. Muita gente pode estar vendo e sendo tocado por isso, né? Eu quero dizer que é um tema muito contemporâneo, por isso que me alegrou de estar aqui, né? Um tema muito contemporâneo, muito moderno. E daí, quando a gente pensa assim, um tema muito contemporâneo, o trabalho e, vamos dizer assim, o alcoolismo, mas eu vou estender, porque a minha escuta, eu acho que dá pra gente estender aí, não só o alcoolismo, mas as adicções, né? O que a gente pode chamar, hoje em dia a gente está utilizando a nomenclatura toxicomania, né? Que abrange não só o álcool, mas outras substâncias, e adicções que abrangem não só as substâncias ingeridas, mas outros tipos de substâncias, né? Hoje está se falando de adicção a telas, celulares e outros objetos. Aí, como a gente pensar assim, trabalho não é um assunto muito moderno, no sentido de que o trabalho existe desde que a civilização existe, talvez antes mesmo da civilização. Talvez vocês aqui no Sejusc possam até falar mais do que eu sobre a questão do trabalho em si. As adicções, o alcoolismo, o uso de substâncias e abuso de substâncias, né? Para, de uma certa forma, tratar um sofrimento de uma ordem psíquica, uma ordem externa ou interna do sujeito, também não é algo muito contemporâneo, né? Não é algo muito moderno. Isso também, desde que o sujeito existe, existe. Mas então, o que é moderno? Eu fiquei pensando, o que é tão contemporâneo? Porque a gente está falando disso, né? Eu acho que é a junção dessas duas coisas que você propõe, né? Que vocês propõem hoje essa conversa. É a junção do sofrimento no trabalho e o uso de substâncias, e o fio que está regendo nossa conversa é o sofrimento no trabalho e as adicções. Essa conversa está sendo muito contemporânea, por isso me alegrou de estar aqui, e por isso acho que é uma conversa muito, muito importante, muito séria. Eu poderia acrescentar aqui, inclusive, Fernanda, que nós estamos realmente recuperando aqui o radical latino, né, que vem do latim, que é tripalium, né, que é um instrumento de tortura. Então, o trabalho, né, que vem do tripalium acaba sendo um lugar de sofrimento dado
as condições que vem avançando, né? No capital, na financiarização, no lucro desmedido, sem olhar para o sujeito e a sua recepção. Quer dizer, o trabalho não deixa de ser aquele lugar do prazer, do acontecimento, da produção do prazer. Então, quando eu não tenho a produção do prazer no trabalho, eu vou buscar a produção do prazer no alcoolismo, na drogadição, eu vou tentar, através de substâncias psicoativas ou elementos psicoativos, compensar aquilo que eu não encontro no trabalho. Rossano, tem algumas coisas aqui que eu acho que podem também ajudar a contemplar esse debate, que não existe o toxicômano, né? Quer dizer, não existe um mesmo motivo, né, que vai classificar todos os toxicômanos, vamos dizer assim, como consequência da mesma coisa. Quer dizer, existe um toxicômano, né? Cada um com o seu, digamos assim, com a sua história e com seus motivos. Você aponta uma questão aí que traz para a sociedade contemporânea, né? A questão da financiarização, do consumo, que é um modelo novo, assim, de sociedade, né? Se a gente pensar o capitalismo do século XIX, que era capitalista já no século XIX, porém com outra configuração social, quer dizer, era a época de produzir, quer dizer, você precisava trabalhar para produzir, quer dizer, você precisava abrir mão da sua felicidade, você precisava abrir mão dos seus lazeres, dos seus prazeres, para trabalhar, para produzir, né? Era a sociedade do trabalho. Sim. E hoje nós vivemos na sociedade em que as coisas já estão produzidas e nós precisamos consumir. Né? Quer dizer, é quase que um imperativo de gozo, assim, né, Fernanda? Quer dizer, você tem que consumir esse negócio aí de ficar triste, do peso da existência, esse negócio aí não está com nada. Né? Você tem que dar conta de ser feliz o tempo todo. E me parece que o alcoolismo, tanto o álcool, eu prefiro porque o álcool é uma droga legalizada, né? Sim. Então, me parece que o álcool entra aí como uma forma de suportar, né, esse peso da existência, o peso da falta, né, que nos estrutura, e é colocado aí como um imperativo de felicidade, né? Você vê isso inclusive nos comerciais, né, de álcool, que são pessoas jovens se divertindo nas baladas, na praia. E nesse momento em que se ingere o álcool ou a droga, é um momento de satisfação, me parece. Né? Um momento de prazer, onde eu consigo atingir esse prazer, onde eu dou uma aliviada, dou uma relaxada nos problemas do dia a dia, né? E, bom, fico sob um efeito, digamos assim, meio alto, né? Agora a questão eu queria jogar isso para a Fernanda, de que, bom, a grande maioria das pessoas vai lá, chega do trabalho, está cansado, toma uma dose de uísque, toma lá umas 2 garrafas de cerveja e assim leva a sua vida. Agora, alguns não. Alguns se tornam dependentes, alguns vão para o fundo do poço. Assim, por que isso acontece? Por que alguns se tornam toxicômanos? A psicanálise é uma forma de escuta, né? Uma maneira de se escutar que ela leva em conta o caso a caso, o um por um. Né? Não teria uma fórmula que a gente pudesse dizer, infelizmente, porque talvez as coisas poderiam ser um pouco mais palpáveis, né? Mas não teria uma forma da gente dizer por que alguém se transforma, né? Por que o álcool, para alguns casos, é uma dependência, para outros casos um uso, né? Faz uso de uma forma social. Não daria para explicar, a não ser escutar aquela pessoa de que se trata, o que ela tem a dizer disso, né? Em que momento isso transforma-se para ela numa dependência e para outro não. Né? Então isso é um dado que a gente tem que
vê no caso a caso, claro, através do 1 a 1. Mas o que a gente percebe aproximando, né, o trabalho e o alcoolismo, as toxicomanias hoje? Eu acho que o Rossano introduz muito bem a questão, o Matheus também, mas quando o Rossano fala assim, a gente recuperou aí a origem, que tem a ver com tortura, não dá pra gente dizer que trabalho é uma coisa ruim, porque o trabalho também estrutura, né? O trabalho também é uma forma de dar um lugar, de dar um nome, de dar uma identidade para aquele sujeito. Então, o trabalho é muito importante. Mas a gente tem visto que o trabalho está indo no discurso atual, né, no discurso que Lacan chamou de discurso capitalista, a gente está indo para de uma certa maneira, para uma certa insatisfação daquilo que a gente produz. O capitalismo, né, o discurso do capitalismo é produzir. Produzir, 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 como você disse, produzir para consumir. Isso. O tempo verbal que está aí é um imperativo, né? Produza, consuma, seja feliz. Seria o tempo verbal que se utiliza. Sim. E aí essa estrutura do discurso capitalista, né, que Lacan chamou de discurso capitalista, a gente pode aproximar de uma forma acho que a gente pode aproximar com o discurso das toxicomanias, com o discurso que permeia as adições, né? É um discurso de uma insatisfação, não só da insatisfação, porque insatisfação é da estrutura humana, estar insatisfeito, isso faz mover muitas vezes, mas insatisfação e a crença que um objeto possa tamponar essa insatisfação. Então, tanto o discurso capitalista, que vai falar né, que vai permear o trabalho e vai permear as relações sociais, a gente pode ver uma aproximação aí. Então, quando a gente diz uma dependência, tem muito a ver com essa questão da insatisfação, mas não só a insatisfação em si, mas a insatisfação junto com a crença de que há um objeto que possa, de certa forma, dar conta, né? Me parece que, em alguns casos, o álcool e as drogas vêm tamponando exatamente essa falta da existência e, por alguns instantes, dá conta disso. Né? E isso não só para toxicomania, vamos lá, em qualquer espaço, digamos assim, o álcool é uma droga legalizada e extremamente bem aceita, né? Quer dizer, você vai em qualquer lugar, você pode ir até mesmo num encontro filosófico, você pode ir num café, numa festa de família, sempre tem o álcool circulando, né? Quer dizer, porque funciona como um aditivo, vamos dizer assim, que baixa as nossas resistências, dá uma acalmada no superego e facilita a circulação da palavra, né? Quer dizer, as pessoas ficam mais relaxadas, né? Para conversarem, né? Agora, quando isso começa a chegar de uma forma mais violenta, assim, me parece, é que isso extrapola o desejo, porque somos seres desejantes, né? Estamos o tempo todo desejando, né? Estamos desejando em busca de objetos para saciar esse desejo momentâneo. E aí me parece, eu quero te ouvir, Rossano, que no caso do abuso do álcool e da droga, ela não vem mais com essa coisa de saciedade do desejo, assim, ela vem como uma satisfação já. Uma satisfação quase que como já uma anulação do sujeito, assim, quer dizer, nesse momento esse objeto tampona essa falta, é um prazer imenso que eu sinto, né, que é quase até que uma aproximação com a morte, assim, mas eu não preciso pensar no problema que eu tive lá no trabalho, já não me angustia tanto, passei o dia inteiro tentando atingir uma meta, né, estabelecida pelo empregador, né, ou no caso aqui dos nossos trabalhadores do judiciário, o tribunal, né, o poder judiciário, que impõe metas e que a angústia de não poder dar conta disso
a hora que chega em casa e se alcooliza ou usa outro tipo de droga, essa angústia dá uma aliviada. Digamos assim, uma sensação de satisfação. Eu acho que esse pode ser talvez o perigo do álcool, é que gera uma sensação de satisfação e de que, bom, é possível ter um objeto que dê conta desse vazio existencial. Rossano, você trabalhou, né, em clínica psiquiátrica, né? Pode nos trazer o exemplo do álcool é um exemplo bem pertinente, porque o álcool é uma substância que se encontra na sociedade legalizada e ele está invariavelmente no regime daquela, eu diria, da recreação, né? E quando eu chamo da recreação, que são os encontros, que são as liberalidades que você vai adquirindo com a ingesta do álcool para poder trocar. O problema é quando esse álcool se torna aquilo que você acaba de dizer, ele começa a substituir a felicidade que eu teria no trabalho pela felicidade da ingestão do álcool. Então, o meu problema passa a ser ingerir o álcool. E como eu posso trabalhar o dia inteiro, mas eu tenho a sinapse e a pretensão de que no fim do dia eu serei recompensado com o álcool, né? O álcool é uma substância depressora, assim como a cannabis sativa e tal. Agora, nós temos também substâncias que são ativas, que são substâncias que fazem vasoconstrição. Então, por exemplo, a anfetamina foi usada pelo exército alemão para criar soldados perfeitos que ficavam 3, 4 dias sem dormir, enfrentando, por exemplo, a invasão da Europa, onde eles eram minoritários. E isso assustou muito os aliados, porque havia ali um combate. E havia um super soldado que é uma substância ingerida, e isso hoje é usado correntemente na guerra no Iraque, foi usado no Vietnã, tanto que os programas de atendimento a adictos, eles têm muito da investigação da esfera militar no sentido de contemporizar esse efeito deletério dessas atividades. Né? Então, assim, se você tem um trabalho que está te sufocando, mesmo que você um dia gostou dele ou goste dele, mas ele tem práticas que estão te tornando um sujeito cada vez mais ansioso, porque você nunca consegue alcançar aquele objetivo que o chefe ou que a estrutura te impõe, você, quando chega no álcool, você vai procurar aquele prazer antigo que você tinha no trabalho, você procura no álcool, nas outras drogas, e geralmente as drogas depressoras, elas são mais afetas a esse caso. Que aí seria a maconha, seria o álcool e tal, ou os comprimidos, né? Porque o clonazepam, que são substâncias, coisas, é o quê? É álcool em bolinha. Ele faz o mesmo efeito na sinapse cerebral que faria, por exemplo, 3 doses de uísque. Então, aí a gente começa... Então, assim, a gente tem dentro da sociedade hoje, muita gente dependendo da ingesta de álcool, mas muita gente também dependendo da ingestão de comprimidos, como clonazepam, bromazepam e tal, que também estão no regime da adicção. E aí isso chega num momento em que você não consegue mais aquele efeito recreativo, aquele efeito de... Você começa a usar o álcool como remédio para acabar com aquele seu sintoma de incapacidade, com aquele seu sintoma de frustração do trabalho, e aí você entra numa roda viva, e aí depois o cérebro é que vai pedir para você aquilo que você está colocando para dentro como substituto da satisfação, da alegria e da felicidade. E aí você faz o modus operandi, a adicção funcionando. E aí, para quebrar essa estrutura, é que a coisa fica bem difícil. E aí, por isso, tem que ter muita atenção em relação a isso. Hoje você tem adicções de todas as idades, né? Até aposentados, que só dormem a poder de medicamentos,
Enfim, tem aí uma questão, uma epidemia, eu diria, na questão da toxicomania e das adições. Obrigado, Rossano. Bom dia para quem começou a nos assistir agora. O tema dessa semana é alcoolismo, uso e abuso de substâncias. Estou aqui com a Fernanda Turbach, que é psicanalista, e o professor Rossano Bastos. Isso que tu traz, Rossano, e também o que a Fernanda já nos contemplou aqui, cada vez mais se chega à conclusão de que, bom, não há um motivo único para que uma pessoa caia no alcoolismo, vamos dizer assim, porque o que tu traz aqui é uma busca de amparo, né? Às vezes o alcoolismo pode vir como uma busca de amparo, outras vezes pode ser justamente uma busca de separação, né? Uma busca de amparo, e aí você citou a aposentadoria, né? Que inclusive, é um dos momentos em que se tem muita recorrência de alcoolismo de pessoas, trabalhadores, que depois que se aposentam recorrem ao álcool, porque acho que é isso que a Fernanda traz aqui, o trabalho nem sempre é entendido como sofrimento, quer dizer, o trabalho é aquilo que nos humaniza, né? Porque é a capacidade que o ser humano tem de transformar a natureza, né? Esse trabalho nos dá um lugar, né? E me parece que num momento de separação, de cisão, quer dizer, agora eu não tenho mais o trabalho, que eu passei 30, 40 anos da minha vida, durante tantas horas por dia fazendo isso, e agora o que eu faço? E aí me parece que o alcoolismo pode ser um recurso de amparo. O que tu poderia nos dizer, Fernanda? Sim, eu acho que o trabalho ele dá um lugar, e aí que está o ponto, mesmo quando ele é sofrimento. É aí que está a contradição, que é a contradição humana, que é o que Freud falou da pulsão, né? Mesmo quando algo não está bem, dependendo da função que ela tem para aquela pessoa, é difícil de separar. Por isso que é tão difícil essa questão que a gente está falando aí, a dependência. É ruim, as pessoas quando chegam nesse ponto não ficam, né? A vida atrapalha, os relacionamentos atrapalham, mas é difícil sair porque mesmo tendo o sofrimento nisso, há uma certa tomada do sujeito por aquilo, né? Então, falando mais assim no final do trabalho, eu acho que sim, eu acho que pode ser um pedido de amparo, né? Um pedido de um lugar que não existe mais, vem num lugar, né, de uma coisa que era ocupada antes pelo lugar do trabalho. Pode sim, acho que tem. E tem um momento, Rossano, você que trabalhou assim na clínica de recuperação, quando é que o sujeito deixa de ser um usuário, digamos assim, de álcool, drogas, aquele que a gente chama de social, né? O cara que bebe socialmente, que é a maioria. Né? A maioria toma lá seu álcool, a sua cervejinha, né? Fuma um baseado, enfim, usa suas drogas de uma forma que nós classificamos como sociável. Mas qual é o momento, digamos assim, ou se que é preciso, bom, não, agora aqui não dá mais, eu preciso recorrer agora. Eu preciso recorrer a uma clínica, eu preciso recorrer a um trabalho de recuperação. Dessa perspectiva, eu acho que a psiquiatria conversa bastante também com a psicanálise, porque esse limite ele é um pouco individual, né? Tem gente que tem uma certa... não tem tanta resistência, e quando eu digo resistência, quanto mais resistente você se torna a um tipo de ingestão de drogas, mais condições você tem de ser adicto ou toxicômico, porque você precisa de mais substância. Se você é uma pessoa que toma um copo de cachaça e cai, dificilmente você será um alcoolista, porque aquilo já te faz mal desde o começo, né? Mas se você toma uma garrafa de cachaça e sai andando, isso você é possivelmente um candidato a ser um alcoolista. Agora, esse limite entre o uso recreativo ou o uso social das substâncias, tanto as legalizadas como as não, ele está... a maioria dos pesquisadores nessa área apontam para o comportamento, né? Então, assim, quando é
que a ingesta do álcool ou de alguma substância muda o seu comportamento para um comportamento antissocial, para um comportamento agressivo, para um comportamento suicida, para um comportamento de ideação negativa, um comportamento que não... Existem alguns comportamentos que nos servem de sinais de alerta. Servem de sinais de alerta, né? São coisas... faltas ao trabalho, intolerâncias, crise na família, violência. Isso são coisas que vão aproximando a clínica de dizer, olha, esse é uma pessoa que atravessou o limite da recreação e da sociabilidade da substância e entrou no regime da adicção. E aí você vai dizer, o cara bebe uma vez por ano, ele bebe no Natal. E quando ele bebe no Natal, ele estraga o Natal de todo mundo, porque ele tem um comportamento completamente... Por que ele é considerado um alcoolista e não a ingestão o ano inteiro? Porque ele fica aguardando aquele instante. Ele tem uma promessa cerebral de que ele vai ser recompensado no final. E aí ele vai beber muito e vai estragar o Natal de todo mundo e vai criar briga e vai criar situações, inclusive às vezes tem óbitos, tem situações dramáticas que são relatadas na literatura sobre esses casos. Então esse comportamento que vai, na maioria das vezes, né, alguns pesquisadores vão entender que é onde está o limite, né, onde a gente vai ter essa divisão, onde saiu do uso recreativo, saiu do uso social, saiu do eventual abuso para a toxicomania ou a adição. Com isso que o Rossano traz, Fernanda, daria para se falar de uma certa arrogância do sujeito em relação à vida, digamos assim, porque o Rossano diz que o sujeito vai lá, toma um copo de cachaça, tem poucas enzimas no fígado lá, que não processa legal o álcool, cai duro no primeiro gole, esse cara talvez não se torne um alcoolista. Sim. Por conta de que o seu corpo não suporta o álcool. Agora aquele que, eu consigo beber um monte, eu consigo encher a cara todo dia e eu não caio, e eu posso cheirar 2, 3, 4 carreiras de cocaína que eu aguento, e esse sujeito ficar numa posição assim de quase que desafio com a morte, assim. Desafiar a morte. Quando a gente está falando de alcoolismo, quando a gente está falando nesse grau de dependência, é claro que tem um empuxo à morte. E para algumas pessoas isso faz uma função, né, de desafio à morte. A gente tem estudado no núcleo de pesquisa o quanto, às vezes, esse desafio à morte também é algo que pode dizer para o sujeito algo da vida, alguma medição aí, né, que ele possa medir o quanto, porque a vida é algo sem tamanho, né, a gente não pode medir o quanto de vida cabe numa vida, e esse desafio da morte pode ter, de certa maneira, uma maneira do sujeito se organizar mesmo, né? Se organizar na vida, de pensar assim, quantos copos eu consigo tomar, né? Uma certa organização. Mas quanto a isso, eu queria dizer, né, o assunto que estava tratando o Rossano, que eu gostaria de entrar um pouco na conversa, porque o álcool, as drogas, muitas vezes, né, em determinados laços sociais, tem essa questão de fazer laço, mas em outros momentos, o momento que a gente percebe que há um certo mal-estar é de ruptura com esse laço. E essa ruptura com o laço é mais no sentido subjetivo do que generalizado, porque às vezes é um detalhe, às vezes eu não consigo exercer a função que anos eu fazia, eu não consigo fazer tão bem, só eu percebo, mas aquilo me incomoda. Eu não consigo, acordar de manhã para ver meus filhos tomar café de manhã. É um pequeno detalhe, essa ruptura. Quando a gente chega numa ruptura total, já é uma ruptura muito evidente,
mas há pequenas rupturas do laço social, que às vezes só o próprio sujeito percebe, que é aí que a gente vê que é um ponto onde deixou de ser um promovedor de laços, passou a ser uma ruptura do laço. Me parece também que em determinados momentos o trabalho pode contribuir para isso, né? Como eu disse sobre a aposentadoria, em que o sujeito busca o trabalho enquanto outro, né? Que dá um lugar, né? Que dá um amparo. Nós temos o avesso disso, né? Que é a separação do outro, né? E falo especificamente, inclusive, aqui do Poder Judiciário, por conta de que o Poder Judiciário tem uma estrutura extremamente rigorosa, rígida, digamos assim. É uma estrutura rígida, vertical e autoritária, né? É uma estrutura extremamente autoritária. E aí, e que o trabalho hoje se organiza com a gestão por metas, né? Quer dizer, não é mais um outro que eu busco para me amparar. Esse outro, enquanto trabalho, me demanda muito, né? Quer dizer, esse trabalho me demanda o tempo todo, né? E no judiciário isso é presente no dia a dia dos trabalhadores ali, porque é uma demanda interna, né? É uma meta que foi estabelecida, enfim, é o chefe que exige cumprimento de determinadas funções, é o magistrado, né, que pressiona, é a sociedade, né, que precisa ter a resolução dos seus problemas, e o trabalhador, no meio dessa pressão toda, dessa demanda, usa o álcool e as drogas não mais como um amparo, mas sim como uma separação. Como uma separação disso que só me demanda o tempo todo. Quer dizer, a pressão do trabalho também pode ser gatilho, né, para o uso e abuso de substâncias, né, no sentido de eu preciso, sabe, por alguns instantes me livrar dessa pressão. Porque a pressão não acaba quando o trabalhador bate o ponto e vai para casa. O trabalhador vai para casa e no Poder Judiciário é assim, você não dá conta da pilha de processo, que agora com os sistemas digitais vira fila, né? Mas você não dá conta da fila, você não tem a sensação do dever cumprido. Então você vai para casa muitas vezes irritado, em consequência do trabalho, aquela pressão que você recebe, você carrega ela, porque você não consegue bater o ponto, sair da porta do fórum, bom, agora aqui eu tô livre, leve e solto. Você continua angustiado, até porque não deu conta do trabalho, amanhã já sabe o que te espera, e aí o álcool entra aí como uma possibilidade de separação. Né? Naquele momento em que eu me alcoolizo, então eu relaxo, digamos assim. Eu fico mais alheio a toda essa demanda da sociedade, do chefe, do juiz, da organização do trabalho em torno de metas, e ali eu quase que me anulo enquanto sujeito, eu não preciso sofrer com esse peso da existência, com essa pressão do trabalho. Né? Acho que nesse sentido também a gente poderia pensar, né, Fernanda? Sim, eu acho que o que a gente está trazendo aqui é o uso, né, do álcool como uma solução, como um sintoma, uma formação de sintoma mesmo. Mas para alguns isso segura uma vida, para alguns isso funciona, mas para a maioria isso é uma falsa solução. Uma falsa solução porque ao me separar por esse meio, eu me alieno num novo objeto. Então, em vez de ser uma solução, é uma repetição, que a gente chama de iteração, né? Não é nem uma repetição, porque não é mais do mesmo, é o mesmo que se apresenta, né? Então, eu não estou mais com o chefe, né? Assim, no meu ombro, mas eu vou ter o álcool. Então, a gente vê isso, e é o mecanismo, é o mecanismo da própria toxicomania, o mecanismo é da repetição. E como isso não vai dando conta, o aumento do consumo precisa ser proporcional, né? Sim. Tossando. Eu acho que você cita aí a estrutura, por exemplo, do Poder Judiciário, com essa estrutura rígida, verticalizada e tal. E isso encontra, assim, eu diria,
contraponto também na adicção e na toxicomania, dos limites aonde começa um e começa outro, é que as metas, digamos assim, colocadas, são colocadas para sujeitos diferenciados. Então, se um cumpre a tarefa, o sistema entende que todos podem cumprir, mas as pessoas são diferentes, e é isso que você tem a categorização do fracasso que é lhe imposto, que é lhe colocado, e isso traz essa angústia. Se a gente olhar os afastamentos, né, no trabalho, grande parte deles vai estar associado ao sofrimento psíquico, e aí vai buscar no fim do dia, como você coloca, a utilização de substâncias depressoras como o álcool e a maconha como remédio daquilo que causou no trabalho. Então, esse é exatamente o momento em que eu diria o gestor teria que estar olhando aquilo, as pessoas não são iguais e não serão nunca. Cada um tem a sua individualidade, e isso a psicanálise vai mostrar muito bem. Então, é preciso que o trabalho seja humanizado e não que ele seja maquinado, né? Que ele seja uma coisa de produção. E isso causa muito adoecimento e leva a esses atalhos que a gente está discutindo aqui, como o alcoolismo e a toxicomania. Quer dizer, cada vez mais precisamos ir em busca de um ambiente saudável de trabalho. Sim. Mais do que isso, os trabalhadores precisam exigir um ambiente saudável de trabalho, não só ergonomicamente, mas sim na organização do próprio trabalho, né? Que promova um espaço de colaboração e não de competitividade. Nós vamos encaminhando aqui então para o final desse programa. É tema que daria para a gente passar aqui algumas manhãs conversando, mas foi muito bom esse debate. Queria agradecer imensamente aqui a presença da Fernanda Turbá, que enriqueceu maravilhosamente esse nosso debate. Obrigado pela tua presença, tá, Fernanda? Obrigado mais uma vez pela presença do professor Rossano Bastos aqui também, que enriqueceu o nosso debate. E queria agradecer a todos que nos assistiram, a todos e todas que vêm nos assistindo. Deixa lá o like, deixa o comentário, deixa suas sugestões, são todas respondidas. Sugestões de temas para nós trazermos aqui para o programa também são bem-vindos. Desejo todos e todas um ótimo feriadão, um bom final de semana e até semana que vem. Obrigado.